brincadeira dá dinheiro? Olha, dependendo do setor, pode render muito e se transformar em um negócio sério de bilhões de dólares. Nós estamos falando do mercado de videogames, que cresce 7% ao ano e movimenta mais de 200 bilhões de dólares no mundo todo, 1,5 bilhão somente aqui no Brasil. Alguns países já descobriram o mapa da mina e estão incentivando a indústria dos jogos. É o caso da Polônia, um país com 38 milhões de habitantes e um volume anual de negócios em torno de 500 milhões de euros, somente com a produção e exportação de games. Para saber como funciona essa atividade, que a cada dia prende mais pessoas às telas dos computadores, nós pedimos a ajuda a 2 brasileiros que vivem no exterior, um na Polônia, outro na China. E começamos pela Polônia, onde mora o João Lins, que faz mestrado em uma universidade da Cracóvia. O João explica aí pra gente como um pequeno país europeu se tornou uma potência em jogos eletrônicos. Olá, saudações a todos. Eu sou o João Lins, mestrando em Estudos Europeus e Globais na Universidade de Padova, na Itália, com diplomação dupla na Universidade Jagiellônica, na Polônia, mais precisamente na cidade de Cracóvia, onde é a minha atual residência. Por muitas vezes confundida com a capital do país, que é Varsóvia, Cracóvia é uma das regiões também que tem um ponto mais turístico e uma maior atração de turistas. Varsóvia seria um pouco mais a capital de negócios da cidade. E esse pequeno paizinho do centro europeu, estamos na Europa Central. Uma cidadezinha fria, de muitas indústrias, de uma vida muito agitada, de uma infraestrutura muito forte, de uma cultura por esportes de inverno e outros esportes no geral também muito forte. Esse país ganhou muita relevância no contexto da produção de jogos. E a que se deve esse contexto? Primeiro, a introdução da Polônia na União Europeia e o câmbio. O câmbio não é o euro, é a moeda própria, chamada de zloty, se compara mais com o real do que com o euro. E na indústria de jogos nós não podemos deixar de falar da relação dos poloneses com os jogos. E em 20 anos a gente teve uma evolução gigantesca, muito drástica, tanto com a evolução dos consoles, tanto para quanto os jogos de computador. Naquela época eu não poderia imaginar que as pessoas iriam entrar em redes de streamings para assistir outra pessoa jogar. Que jogar iria se tornar não só um esporte, mas uma profissão. Enquanto o Estado polonês favorece a indústria de games com incentivos fiscais, redução de impostos e financiamento da produção e exportação de jogos eletrônicos, no Brasil não existe até o momento recursos do governo federal destinados a esse setor. Mas com a pandemia em 2020 e o consequente isolamento dos brasileiros em casa, o consumo de games cresceu, abrindo possibilidades para os criadores de jogos receberem estímulos financeiros de alguns governos estaduais, como o do Rio Grande do Sul. E para nos falar sobre as diferenças entre os jogos na Polônia e no Brasil, nós convidamos o professor e advogado Walter Capanema, especialista em direito digital. Seja bem-vindo, professor. Como foi que a Polônia descobriu que os jogos eletrônicos podem render mais do que uma boa diversão? Foi principalmente uma grande modificação estrutural. O governo entendeu a importância e começou a investir em educação, cursos, até mesmo o ensino de matérias e temas que seriam correlatos, que seriam vinculados aos games, como o ensino da matemática um pouco mais avançada. E com isso, paralelamente, houve uma preocupação muito grande na criação de uma cultura de jogadores.
Com isso, uma quantidade gigantesca de pessoas está jogando esses jogos dessa maneira. Há algumas expectativas, algumas análises que dizem que 80% dos jovens estão jogando de forma online e que metade dos cidadãos poloneses gosta de jogos online. Então a gente percebe aí o seguinte, com base nessa criação desse público, a gente percebe dois resultados. Primeiro resultado, surgiu uma quantidade considerável de software houses de jogos na Polônia e algumas criando jogos muito consideráveis. E outra, há uma quantidade bem interessante de campeonatos online de renome, de monta, sendo realizados na Polônia. Ou seja, esse investimento está mostrando seus resultados. Agora, professor, esse boom dos jogos não pode afastar os jovens de outras atividades importantes, saúde, educação? Tem esse problema, né? Porque os jogos são cada vez mais imersivos e cada vez mais interessantes, né? Antigamente, nos anos 80, anos 90, quando você jogava um jogo, era aquele jogo de Super Mario, para salvar a princesa, terminava o jogo. Hoje em dia, os jogos são muito mais imersivos, porque os jogos, quanto mais você vai progredindo, mais você vai ganhando status, níveis. Então, realmente, há todo, digamos assim, um panorama, uma atmosfera que os torna mais imersivos. E sim, há um risco muito grande dos jovens irem para um caminho de ficar dessa extrema dedicação. Mas o que é importante dizer é o seguinte, não há nenhum estudo dizendo que os jogos viciam e nem que os jogos são violentos. Parece que o governo polonês não está muito preocupado com essa possibilidade dos jovens, né, do país ficarem viciados em jogos, tanto que vem estimulando essa indústria de videogames, dando incentivos fiscais, reduzindo impostos. Isso foi importante para o boom da indústria, a explosão? É muito importante, porque toda indústria que é disruptiva, inovadora, que está começando, ela precisa, de alguma forma, ter o incentivo governamental, seja na criação de cursos para que as pessoas possam se capacitar, seja de incentivos tributários. Isso acontece em todos os lugares do mundo, não é uma exclusividade da Polônia. Todos os lugares do mundo que têm esse compromisso com a seriedade de uma indústria. Então, a gente está percebendo que essa conduta realmente é muito importante. E, veja, do ponto de vista trabalhista, tributário, isso é maravilhoso, porque você tem uma quantidade muito grande de pessoas ganhando postos de trabalho sendo ocupados e os jogos de videogame, de computador, são produtos quase como um filme, porque você tem um diretor, um produtor, você tem artistas, músicos, tem pessoas mais diversas. E você também tem um público de trabalhadores ligados aos games, né, os jogadores. Então se cria uma frente de trabalho muito importante, especialmente em tempos de pandemia. Pois é, e nós vamos voltar para a Polônia. João, qual é a contribuição do mercado de jogos eletrônicos para a economia do país? E também como funciona aí a legislação para jogos eletrônicos. Hoje é um dia de sorte na Cracóvia, sem chuva e sem neve, o que é raro, mas também não tem sol. A gente passa alguns dias sem ver o sol. É um pouco complicado, mas também é uma cidade que vai de mais 38 até menos 38. No verão o calor é insuportável. Essa é uma das empresas que em 2020 superou a receita do governo polonês em geral. Ou seja, a empresa foi muito mais lucrativa do que todo o país. Na Polônia, no país completo, existem atualmente 440 empresas de desenvolvimento de jogos. E dessas 444 empresas, elas geram aproximadamente 9.170 empregos por ano, sem contar no desenvolvimento e lançamento de aproximadamente 500 jogos por ano. As leis para contratos com desenvolvedores de jogos e gamers e toda
todo esse aparato que funciona por trás da companhia de jogos não é bem unificado ainda. O contrato de um e-gamer ou um desenvolvedor de jogos pode ser feito sobre a ótica da lei polonesa, pode ser feito sobre a jurisdição da União Europeia e pode ser feita entre um acordo das partes para que seja no caso da lei brasileira, que também não é tão avançada na questão de jogos e das leis trabalhistas para o e-games. Mas além tem a lei de esportes de 2010, que além de regulamentar equipes esportivas, também pode ser usada para a regulamentação das equipes de e-sport, instituições, associações e agrupamentos, sejam eles amadores ou profissionais. E voltamos a falar com o professor Walter Capanema. Professor, por que o Brasil ainda não despertou para os jogos eletrônicos como uma boa fonte de renda para a economia? É uma pena e, assim, é um absurdo a gente perceber que os nossos governos, em geral, não têm se preocupado para a inovação, para o quanto a internet, os programas de computador e os jogos podem oferecer do ponto de vista de trabalho, de renda, de devolução em tributos para o Estado. Então a gente vê que não há uma preocupação muito grande com isso. O que a gente percebe na prática é uma atuação muito mais efetiva de alguns estados da federação, criando as suas leis estaduais, regulamentando a questão dos jogos, quando na realidade na esfera federal a gente tem um projeto de lei de 2019 que inexplicavelmente ainda está em andamento, um projeto de lei até pequeno, um projeto de lei que nem traz tanta coisa assim, mas é um projeto de lei importante, que inexplicavelmente não tem andamento. E a gente percebe o quanto outras leis ligadas à tecnologia, ligadas ao esporte, como o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, elas acabam demandando que o governo tenha uma atuação efetiva nessa frente de educação, especialmente nos trabalhos digitais. O senhor acredita que haja pressão de grupos contrários aos jogos, à legalização dos jogos no Brasil, por exemplo? Toda vez que se fala em legalizar e trazer de volta os cassinos, há um movimento forte de pressão contrária a isso. Infelizmente, há algumas pessoas que confundem a formalização, a legalização, né, dos e-sports, dos jogos online, com os jogos de azar. São duas coisas totalmente diferentes, né? No jogo de azar dos cassinos, como você lembrou muito bem, são jogos em que o resultado depende tão somente da sorte, né? É a sorte do girar lá o jogar dos dados e outras coisas desse sentido. Enquanto que nos esportes, o resultado, a vitória, ela depende primordialmente do esforço, da perícia e da estratégia dos jogadores. São duas coisas totalmente diferentes e, infelizmente, tem muita gente que confunde. Nós vimos o João falando que na Polônia já existe uma lei, né, para esportes dessa natureza. Aqui nós só temos a Lei Pelé. Ela adiantaria para isso? A Lei Pelé é uma lei bem interessante, porque atualmente a gente vive num estado de muita insegurança jurídica, porque há alguns juristas que entendem que você deveria aplicar, no caso concreto, a consolidação das leis do trabalho. Afinal de contas, a relação que o atleta tem com o seu time seria uma relação uma relação de trabalho mesmo, ele seria, de certa forma, o empregado. Por outro lado, há alguns especialistas que entendem justamente na aplicação da Lei Pelé, porque nós estaríamos diante de um esporte, né, de um esporte, e, portanto, seria um contrato especial de trabalho, com regras muito específicas, com regras até mais protetivas para esse jogador. Então, a aplicação da Lei Pelé me parece que é uma norma que protege muito mais o jogador, especialmente o esporte, porque estabelece períodos de concentração para uma partida, estabelece indenizações compulsórias em casos específicos, estabelece o seu direito de arena, né, quando o jogo for transmitido pela televisão e pela internet, e a gente sabe muito bem que esses jogos eles têm uma audiência
tremenda, então realmente é uma fonte de renda. Então a Lei Pelé é uma lei muito mais interessante para o jogador online. Professor, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas já voltamos já. Vamos lá, uma paradinha rápida. Nós já vimos como os poloneses dão importância aos jogos online ao ponto de a prática se tornar um negócio da China. E é para este grandioso país asiático, cheio de tradição e modernidades, que nós vamos agora para conversar com a Marina Albernaz, publicitária brasileira que vive na cidade de Ningbo. Marina, como funciona aí a relação dos chineses com os games? Olá, tudo bem? Meu nome é Marina Albernaz, eu tenho 25 anos e estou morando há 3 anos e meio na cidade de Ningbo, na China. Eu vim para cá inicialmente para estudar, fiz meu mestrado aqui na Universidade de Nottingham e em seguida me surgiu uma grande oportunidade de trabalho e cá estou eu 2 anos e meio depois. Atualmente eu trabalho com marketing e admissão de alunos internacionais numa grande escola americana aqui na minha cidade. Ningbo fica na costa leste da China, a 2 horas de trem-bala da grande cidade de Xangai. Não é uma cidade tão grande quanto Beijing, ou Shanghai, ou Shenzhen, mas temos por volta de 8 milhões de pessoas, se eu não me engano. E é uma cidade super tranquila de morar, tem bastante verde, temos prédios, muitas construções, várias pontes enormes também, mas é um estilo de vida um pouco mais tranquilo que dessas cidades bem grandes da China, que a gente vê nos filmes e mais comum de ver em notícias também. A China é um lugar super legal de se morar. Tem várias oportunidades para crescimento profissional aqui e é uma cultura muito rica, então é muito legal você estar imersa em um país completamente diferente do seu em absolutamente todos os aspectos e você conhecer mais desse povo, entender mais da cultura deles. Algo que já era super predominante aqui na China são os jogos online. Muito comum de você ver todo mundo na rua jogando no celular ou jogando com algum amigo, enquanto eles estão esperando ou no metrô também. Todo mundo tá com o olhar fixado ali na tela, porque se eles não estão jogando o seu próprio jogo, eles com certeza estão assistindo o jogo de outra pessoa. Voltamos a conversar com o professor Walter Capanema, especialista em direito digital. Professor, a gente viu que jogos eletrônicos na China são um negócio sério, né? É a maior indústria de games do mundo. Só no ano passado eles faturaram 50 bilhões de dólares. O senhor acredita que as leis de lá estimulam essa indústria? Não só as leis, mas também a própria indústria da China favorece a criação de novas empresas, de novos jogadores, de novas ligas. A China é um país muito forte, seja como consumidor, seja como criador e mais ainda para as equipes de jogos. Há algumas pesquisas que mostram que há uma quantidade considerável de equipes chinesas que foram vencedoras de grandes campeonatos, de jogos famosos nos últimos anos. Então, essa cultura que o país tem de ser um país moderno, tecnológico, faz com que os jovens se interessem, sejam para a criação dos jogos, seja para que sejam jogadores. E facilita muito isso você ter aparelhos celulares que são de preços interessantes, às vezes até alguns videogames a preços módicos. Então, toda essa cultura econômica, política, favorece a criação desse
ecossistema tão criativo e tão interessante. Pois é, e nós vamos voltar para a China para conversar um pouco mais com a Marina Albernaz para saber sobre a prática dos games por lá. As mulheres também estão presentes nesse mercado de games, acho que não tanto quanto os homens. Eu creio que a quantidade de homens jogando com certeza ultrapassa o número de mulheres, mesmo aqui na China. Mas nós temos sim um espaço nos jogos online por aqui. E as idades variam dependendo do tipo de jogo. Desde adolescentes até adultos, com jogos mais elaborados, são mais populares entre pessoas de 17 a uns 35, 40 anos de idade. E isso também é muito interessante perceber, porque o acesso para todo mundo fica muito fácil, porque todas as pessoas na China vão ter um celular na mão, seja uma criança, um pré-adolescente, até um senhor já de mais idade. A China impõe regras duras para a prática de jogos eletrônicos. Menores de 18 anos não podem jogar durante a semana. Permissão somente aos sábados, domingos e feriados, num total de apenas 3 horas de atividade. Já no Brasil, não existe uma legislação que limite a prática e proteja menores de idade do vício em videogames. Quando necessário, a resposta é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois é, professora, a gente viu que a China estimula a indústria, mas joga duro com a prática dos jogos entre menores de 18 anos. O senhor considera isso importante? Isso é fundamental, especialmente porque as crianças e adolescentes precisam ter uma quantidade considerável do seu tempo para o estudo, para a educação, e muitos desses jogos, até como nós já comentamos anteriormente, podem induzir em algumas crianças e adolescentes um certo vício, um certo uso demasiado. Então, é muito importante a gente ter medidas como o ECA, aqui do nosso Brasil, que, de certa forma, ele coíbe os jogos que são pagos, né? Os jogos que são de azar. Então, a gente tem essa preocupação. Por outro lado, a gente tem também, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um artigo apenas para os casos de tratamento de dados pessoais de criança e adolescente, ou seja, as hipóteses em que os dados das crianças e adolescentes são coletados, analisados e enviados. Então, de acordo com a LGPD, dentre outros ditames, não pode ser uma condição para um jogo online, para que a criança participe de um jogo online, ela fornecer o consentimento dela para a coleta de dados para outros motivos. Então, é importante mostrar que, embora o nosso sistema protetivo de criança e adolescente online seja assim muito tímido, a gente consegue, de alguma forma, conciliar uma proteção da criança e adolescente. Mas não seria importante uma lei específica, por exemplo, para evitar a exploração de mão de obra? A gente cansa de ver algumas indústrias, algumas empresas que reúnem adolescentes que são feras em jogos, colocam eles em casas, sem menor condições de conforto, de segurança para eles ficarem jogando. Não seria necessário uma lei específica, professor? Eu vejo que, nesse caso em específico, de termos um jovem, um adolescente que está jogando, que foi colocado num regime de trabalho em que ele está o tempo todo trabalhando, jogando, eu vejo que é fundamental a gente ter, em primeiro lugar, uma lei que acabe com essa insegurança jurídica, definindo o seguinte, que os esportes efetivamente são jogos, são desportos, e, a partir daí, ter uma aplicação da Lei Pelé. Porque a Lei Pelé, antes de mais nada, é uma lei protetiva para o atleta. Então, se você tem, de repente, um adolescente de 14, 15 anos, uma criança, nem se fala, você não pode nem imaginar
em estar trabalhando. Esse tipo de trabalho é absolutamente proibido, não se pode ter isso. Então, a partir daí, a partir dos 16 anos, a partir dessa possibilidade de trabalho, esse trabalho ele vai ter uma jornada de trabalho com hora para começar e hora para terminar. Então, é importante verificar que nós temos uma legislação que pode ser aplicada, mas é importante que tenha, infelizmente, que surja uma outra legislação para se estabelecer uma segurança jurídica. Por exemplo, poderia ter uma legislação que mostrasse punições duras para quem explora a mão de obra infantil na questão dos jogos eletrônicos. Seria interessante termos isso, porque sendo já esse mercado grande no Brasil, né, já crescendo, a gente tem várias equipes no Brasil nesse sentido. Alguns times de futebol já têm as suas equipes. Eu acho que tendo esse crescimento e essa importância, seria interessante ter punições específicas para quem abusa dessa mão de obra, especialmente porque é uma mão de obra em que você tem jovens que muitas vezes são vulneráveis. Então é importante sim ter esse tipo de punição. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e também compartilhar todo esse conhecimento com o programa Como Funciona Aí. Obrigado. A gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil no Instagram. Até a próxima. Tchau.